Mais nada, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece ainda, meu nome é João Marques, eu sou consultor da empresa Infinity, é uma empresa focada no desenvolvimento tanto da gestão das empresas como o desenvolvimento dos colaboradores. A gente tem essa gama de serviços aqui, desde diagnósticos organizacionais, realização de workshop, planejamento estratégico, consultoria, treinamento. Também damos palestras em alguns órgãos, então Senado, Câmara e por aí vai. A gente já teve algumas experiências muito bacanas. Algumas empresas privadas de Brasília nos se acionam também, alguns órgãos públicos também. Então a gente está nesse movimento já tem 2 anos, trabalhando diversas perspectivas das organizações em prol do desenvolvimento das pessoas que trabalham nessas organizações e da própria organização como um todo. Então, por exemplo, o serviço de planejamento estratégico, a gente busca trazer essa sinergia entre as pessoas e a gestão, trazendo um equilíbrio entre essas necessidades, tá bom? Mas vamos falar do que a parte que é importante, são essas dicas que a gente vai trazer de como trabalhar home office, tá? Eu estou uma semana à frente do que das demais pessoas por uma questão de física. Eu tenho um problema de saúde, eu tenho asma e alguns problemas respiratórios, e isso me faz com que eu tenha que ter um cuidado a mais. Então eu já estou 3 semanas trabalhando home office, diferente da maioria das pessoas que tem 2 semanas. Eu já estou 3 semanas trabalhando home office. E eu já fazia esse movimento, já tinha um curso similar a esse. Claro que não com a profundidade, assim, não tão profundo como um curso presencial, mas eu vou trazer aqui, eu trouxe o suprassumo desse curso para a gente debater, trocar figurinha, trocar experiência, tá bom? Em relação a essas dicas do home office, eu queria trazer algumas coisas, porque foi um movimento que pegou a gente muito de surpresa. Não deu tempo para se organizar, para planejar, fazer a sua organização, não deu para organizar um cômodo na casa. Então eu estou trazendo esses insights e dicas que eu acredito que podem ajudar vocês no dia a dia, tá? Além disso, eu também vou trazer algumas ferramentas que vocês podem usar no dia a dia. Vou trazer tanto ferramentas gratuitas como pagas. As ferramentas pagas eu posso disponibilizar um acesso por um período específico. Aí, se quiser depois, me aciona aí no privado que eu te dou algumas dicas, tá bom? A primeira delas, e eu acho que é um dos pontos mais importantes e críticos, é em relação ao seu horário. Eu, nos primeiros dias, principalmente porque as pessoas não estavam ainda trabalhando no virtual e eu já estava, eu acabei trabalhando muito mais, assim, e de uma forma descoordenada e desorganizada, porque meus horários estavam diferindo um pouco dos demais, das outras pessoas. Então, a primeira sugestão que eu trago para vocês é: planeje os horários de início do trabalho e de término do trabalho. Não só o início e término, pense também qual é o meu horário de almoço. Não é porque eu estou home office que agora eu tenho que não ter horário de almoço. E eu passei por isso nos primeiros dias. Eu tenho hoje uma rotina formada, e esse que eu acho que é o grande ponto: ter uma rotina, um início e fim definidos, etapas a serem seguidas. Eu tenho pessoas que até fizeram uma agenda, que ela tem a agenda pessoal dela, de como ela vai conduzir no dia a dia, e aí ela está usando isso para otimizar a rotina dela, tá? Então, planeje seus horários. Planeje o início do trabalho, o horário do almoço, o término do trabalho, e termine mesmo. Esse que é o grande ponto. Como a gente está em casa, está cercado, não tem uma outra opção, não tem um outro lazer em alguns casos, o que nos resta é trabalhar um pouco mais. E isso acaba sobrecarregando você. Vai mexer no seu estado, vai te deixar numa situação desconfortável, o que vai impactar na tua produtividade, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, o horário, tá? O segundo ponto, na verdade são vários pontinhos, desde o tempo de trabalho. Então, eu falei do planejamento, mas quantas horas estão nesse planejamento? Eu sei que nesse início, principalmente, vocês vão sofrer muito, como eu sofri no começo. Porque a quantidade de demandas não diminuiu,
para quem está trabalhando home office. E a número de interações, de comunicações, coisas que eu resolvia com um papo com com fulano, com cicrano, infelizmente agora eu tenho que mandar um e-mail ou formalizar isso. Só que acredito que à medida que o processo vai seguindo, vocês vão se habituando a esse período de trabalho. Mas definam um período específico para o trabalho. Não deixem aberto. Quando você deixa em aberto, isso complica muito. Tá? Segundo ponto, escolha um lugar para trabalho. Não é porque você não está dirigindo seu carro indo para o trabalho, que você não tem que ter a sua baia, né? E a sua baia pode ser a sua sala, pode ser o seu quarto. Algumas dicas se prepare como se você estivesse indo trabalhar normalmente. Eu me visto para ir trabalhar, como boa parte das pessoas, eu passo perfume, eu me arrumo. Por quê? Em alguns momentos eu vou ter que interagir com pessoas, vou ter momentos online, onde eu vou ter uma webcam ou coisa parecida filmando ou registrando esse momento. Então é interessante você estar preparado para isso. Sobre o seu local, se preocupe com a cadeira que você vai sentar, postura. Nesse período, se eu ficar assim, ó, imagina várias horas numa posição ruim. Então procure uma cadeira confortável, um espaço confortável onde você consiga colocar suas coisas, consiga trabalhar de uma forma organizada e que não te atrapalhe no seu dia a dia. Eu vi pessoas pegando o canto da mesa, ou outras pegando o sofá para tentar trabalhar. Ergonomicamente não é muito inteligente, também pode prejudicar sua coluna, pode deixar você um pouco menos produtivo, tá bom? Se você mora num prédio que ele é muito barulhento, então é essa dica que é maravilhosa. Vamos para os fones. Então eu tenho um fone de ouvido aqui comigo o tempo inteiro. Meu prédio, infelizmente, é bem barulhento. A acústica também não ajuda. E para resolver essa questão, eu estou usando o fone boa parte das comunicações. Isso restringe um pouco o áudio de fora, e aí ele limita um pouco, ajuda pra caramba nas comunicações. Outro ponto, e esse que poucas pessoas se atentam, é em relação à iluminação do lugar. Então, imagine sua sala, se está faltando luz, procure um abajur, traga mais uma luminária, porque você vai passar várias horas naquele lugar. Vai várias horas sentado naquela cadeira, várias horas com aquela iluminação. Então, ao passar do tempo, isso pode prejudicar em muito a sua visão, pode deixar você mais lento, você com mais sonolência, dependendo da quantidade de luz, tanto para o excesso como para a falta, tá? Então, se estiver faltando luz também é ruim, se estiver com excesso de luz também é ruim, tá? Então, eu, por exemplo, eu tenho pelo menos 4 spots aqui onde eu estou. Então, tenho 4 pontos de luz para me ajudar. E aí eu vejo, se eu estou sentindo que está muito claro, eu tiro um, eu vou reequilibrando, tá bom? Em relação ao espaço, eu brinco de novo, é o espaço de trabalho. E aí eu vou falar de um ponto muito importante. Eu fiz acordos, tá? Fiz acordo com os amigos, fiz acordo com a família, fiz acordo com a esposa. E o acordo é o seguinte, eu estou trabalhando como acontecia nos dias anteriores. A única questão é que eu estou virtual. Então eu tenho uma rotina, infelizmente, ou felizmente, né, para mim, eu não faço trabalho de limpo a casa, arrumo a casa durante o expediente, porque vai me tirar o foco, vai me desorganizar. E aí eu defino isso depois do expediente. Então eu falei para vocês de ter um tempo certo para trabalhar. Então essas coisas a mais, como até mesmo se desenvolver, eu estou feliz, tenho várias pessoas aqui que mesmo depois de um dia de trabalho ainda estão preocupadas em buscar conhecimento novo, aprender coisa nova, isso é muito bacana. Então eu separo esses momentos dentro do meu dia também. Outro ponto muito importante é monte o objetivo do dia. Mas como é que funciona isso? De forma bem simples, liste quais são os objetivos que você quer atingir no dia em questão. Então, hoje é terça-feira, dia 31. Quais eram os objetivos que eu tinha que atingir? Eu tinha que fazer tal serviço, eu tinha que fazer tal entrega, eu tinha que alinhar com essas 4 pessoas. E isso eu faço sempre um dia anterior. Então, ao término dessa live,
depois de conversar com vocês, eu vou fazer meu planejamento do dia seguinte. E isso deve estar dentro do meu expediente de trabalho. Esse meu planejamento do dia deve fazer parte das minhas horas de trabalho. E esse objetivo do dia, ele não pode ser uma coisa muito grande que demore vários dias, como o meu objetivo é do dia. E ele sempre deve buscar alguma vitória rápida, algum ganho imediato, algum resultado que a gente já consiga dizer, opa, alguma coisa evoluiu. Tá? Um outro cuidado que eu queria trazer para vocês são as distrações. Em casa, tem a TV, tem os papos que você vai ter com a sua família, que está ali com você no dia a dia. Se você é casado e não tem, a família não tá perto, mas eles vão te acionar, tem a esposa, tem filho, enfim, tem as lives, que agora é um novo mecanismo muito utilizado. Então, tenha cuidado em relação a isso. Porque essas distrações, elas são, como eu apelidei até em uma das palestras, os ladrões de tempo. Cada pequena distração dessa é uma mensagem no WhatsApp, é um grupinho A, B ou C que vai roubando o seu tempo. Eu até apelidei eles carinhosamente de ladrões de tempo. Outro ponto importante é se preocupar com a forma de comunicar. A gente não vai ter, até essa questão do corona se resolver, a gente não vai ter o contato direto com algumas pessoas. E aí a gente tem que ser muito esperto, muito habilidoso com qual mecanismo, qual ferramenta de comunicação eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma negociação, pode ser que mensagens e áudios não sejam o melhor caminho. Ah, eu quero fazer só um comunicado geral, pode ser que não precise de uma live, faça uma mensagem. Estou mandando um texto, a pessoa acredita que a pessoa não vai conseguir compreender de uma forma adequada, então beleza, vamos pro áudio. Mas olhar bem qual dessas ferramentas é a ferramenta mais adequada para a tua realidade. Dependendo do seu modelo de funcionamento, modelo da necessidade ali, você vai usar ferramentas diferentes, tá bom? Outro ponto é que nesse movimento de home office, você fica muito tempo em casa, você acaba tendo uma tendência muito grande a procrastinar. Então, depois eu vejo isso, depois eu arrumo aquilo, e esses pequenos itens são itens de procrastinação. E para evitar isso, eu tenho uma regra muito bacana que eu já uso há muitos anos, eu já estou no 4º ano que eu uso essa regra, que ela me ajuda demais. E as pessoas que assistem minhas palestras, que me acompanham, já estão usando também, que é a regra dos 5 minutos. Mas como é que é essa regra? É super simples. Qualquer coisa que demande menos de 5 minutos, eu faço na hora. Qualquer coisa mesmo. Eu tenho que mandar a mensagem para o Samuel. Eu mando mensagem na hora. Eu não vou esperar para anotar para depois fazer. No começo é bem desafiador, porque o seu cérebro está acostumado a procrastinar, deixar para depois. Só que esse hábito de você todo dia ir batendo essas missões, e você não deixando essas coisinhas pequenas para trás, ele te faz uma pessoa mais focada. Você procrastina menos, entrega mais e fica mais rápido, tá? Então essa aqui é uma dica muito bacana, que é essa regra que eu já utilizo há muito tempo, que é a regra dos 5 minutos, onde qualquer coisa que demore menos de 5 minutos, eu faço na hora, tá bom? Agora falando especificamente da quarentena, muito importante a questão dos exercícios físicos. Exercícios físicos nesse momento são críticos, então você vai ficar muito tempo sentado, muito tempo na mesma posição. Daqui a pouco você vai sentir dor nas pernas, dor nas costas. Então, é bom você reforçar a sua musculatura. Aí você imagina, nossa, mas meu apartamento é pequeno, como é que eu vou fazer isso? O meu apartamento também é pequeno. A gente fez essa escolha para ter um ambiente mais aconchegante, mais apertadinho, mas o que a gente achou de solução? E aí eu vou trazer um insight para vocês aqui. Se tiver algum personal no grupo também, ele pode contribuir aqui com algumas ideias, mas
minha esposa, eu, o que a gente está fazendo? Vai no YouTube, pega alguns exercícios prontos e segue ele. Simples assim. A gente entra, faz exercício, de novo, com um tempinho cronometrado, não são todos os dias, e isso está ajudando a gente a manter a forma. Porque nesse período vai ficar muito tempo em casa, vai ser um ladrão de geladeira, então isso é muito ruim, né? Então, separe dentro dessa sua programação alguns minutinhos para fazer exercício físico, tá bom? E não só exercitar o corpo, mas também exercite a mente. Então, participe de lives como essa e outras lives que vão surgir. Esse momento vai ser muito propício para a coleta de informação, para conhecimento novo, para aprender coisa nova. Muita gente, enquanto a gente está conversando aqui agora, está focadíssima em montar conteúdo digital, montar conteúdo online. Então vai ser uma excelente oportunidade para vocês aprenderem coisas novas, trazerem novos insights. Quem já participou de alguma palestra, eu falo várias vezes que é bacana essa coleta de assuntos diferentes, porque nosso cérebro é formado por vários... essas ideias surgem de várias sinapses, e às vezes não é do mesmo assunto. Às vezes é de um assunto que não tem nada a ver, eu conecto uma coisa com a outra e trago uma ideia nova, tá? Então eu falei para vocês, e aqui eu encerro a parte de dicas em relação ao home office, e agora eu vou trazer aqui algumas ferramentas que podem ajudar vocês nesse dia a dia, tá? E antes de começar, algumas pessoas vão dizer, mas eu já conheço essa ferramenta. Mas você usa? Então esse é o grande ponto. Se você não usar, aqui pode ser a primeira oportunidade de você dar um salto, dar um movimento diferente e começar a usar essas ferramentas que podem te ajudar em muito nessa virada no trabalho home office, tá? A primeira delas, grátis, que se chama Google Keep. O que é o Google Keep? É um local onde você pode tanto armazenar tarefas, como você pode registrar algumas ideias. Se eu abrir o meu Google Keep aqui, eu tenho milhares de ideias. Então, toda boa ideia que eu vejo ou que eu coleto, eu anoto no Keep. E aí eu tenho um hábito, uma rotina de revisitar meu Keep de tempo em tempo para ver o que eu posso materializar daquelas ideias que eu coletei. Tá? Ferramenta muito simples, eu posso falar a ideia e ele transcreve para mim, você ganha tempo. Você pode marcar cada uma das ideias por cores. Então, é uma ferramenta bem bacana, bem legal, e que não custa nada. Só baixar e começar a usar. Outra ferramenta muito bacana, e ela está substituindo uma ferramenta que eu já usava há muito tempo, que chamava Wunderlist, é o To Do da Microsoft. De novo, uma ferramenta grátis, onde você pode cadastrar as suas tarefas, as coisas que você tem que fazer ao longo do dia. Você pode até colocar suas missões diárias lá. E aí você consegue ter essa visão por tema. Então eu tenho as coisas do trabalho, as coisas pessoais, e aí você vai organizando aqui de acordo com cada frente dessa, tá bom? É uma ferramenta que eu já utilizo há muito tempo. Ela te dá alguns lembretes, então ela te manda por e-mail, lembra de fazer tal coisa, não esquece de trazer tal coisa, não se esquece de tal item. Então é bacana porque ela te dá essas possibilidades de você não só registrar essas coisas que ficam na sua cabeça, mas também já materializar elas de alguma forma. Eu tinha no passado muita dificuldade em fazer algumas atividades porque eu tinha meu cérebro era muito acelerado. E essa foi uma das principais ferramentas que eu utilizei para resolver esse problema, tá? Porque eu era muito acelerado porque ficavam muitas ideias na minha cabeça. Então eu comecei a utilizar tanto o Google Keep quanto o Wunderlist, que agora é To Do, para fazer o registro dessas ideias, o registro desses insights. E aí minha cabeça começou a ficar mais fluida, ficou mais tranquila eu armazenar essas informações, tá? Para as pessoas que gostam de um caderninho, e eu uso as duas formas, tá? Mas quem ainda gosta do caderninho
mas está vendo que vai precisar evoluir, eu tenho uma outra ferramenta muito bacana que se chama Evernote. Quem não conhece ainda, anota aí que ela é bem bacana. Essa ferramenta, ela te possibilita fazer cadernos. Então, como é que funciona comigo, tá? Eu uso uma técnica de palavras-chave, que são mais ou menos 3 ou 4 palavras-chave por assunto, em vez de eu anotar, eu tenho que ir no supermercado comprar leite e pão. Comprar supermercado, leite e pão. Eu reduzo as frases, deixo elas mais sucintas e sempre remetendo a alguma ação. Então eu consigo registrar boa parte das minhas reuniões usando essa técnica e o foco dela é simplicidade e velocidade. Então eu, em vez de ter um monte de anotações complexas, eu tenho ali alguns lembretes rápidos que me dão uma visão geral do que eu quero abordar. Que no final das contas viram caderninhos. Então essa aqui é uma reunião onde eu tinha aqui vários pontos que eu tinha que abordar e aqui são as ações que eu tenho que materializar. Tá? Bem simples. Mas se vocês vão instalar na máquina de vocês, podem instalar no computador e no celular. Outro ganho que eu consegui com essa ferramenta é que antigamente eu tinha que pegar as coisas que estavam no caderno e depois eu tinha que tabular. Como eu já começo a preencher diretamente na ferramenta, hoje eu só complemento se for necessário. E boa parte das vezes nem precisa, porque as 4 palavras-chave ali normalmente elas ajudam muito, tá? Para quem utiliza, por exemplo, Outlook, ele te dá a possibilidade, por exemplo, de todo e-mail seu virar uma tarefa. Então, receber um e-mail do Outlook, e aí para aquela galera que é fã de Microsoft, utiliza o Outlook, você pode usar as bandeirinhas aqui, e essas bandeirinhas possibilitam que cada e-mail seu vire uma tarefa a ser feita, você pode colocar o prazo de conclusão, e ela vai ficar aqui no seu teste no To-Do também, tá? Outra ferramenta muito bacana que vocês podem usar não só para o seu dia a dia, mas você também pode usar com as suas equipes, é o Trello. Essa ferramenta eu posso usar tanto no tablet como no celular, também posso usar no computador. E ela tem 3 grandes ganhos. Primeiro, a organização das ideias. Você pode distribuir essas ideias também e você pode gerenciar as tarefas do seu time. Então eu tenho um time ali que eu tenho várias atividades que têm que ser feitas. Então você vai distribuindo ali na sua equipe. Eu tenho que fazer um relatório. Um vai fazer o relatório, o outro revisa e o outro envia. Então eu posso criar um card para fazer o relatório, um para revisar e outro para enviar. O Trello, quando você chega na página inicial, tem essa opção aqui de cadastrar ou fazer o login. Quem já tem cadastro é só fazer o login. E eu tenho várias formas de organizar. Nos meus cursos de Trello, as pessoas perguntam, tá, mas qual é a melhor forma de organizar? Por contrato? Eu faço um Kanban por área? Eu vou dividir as atividades administrativas da área de negócio? Como é que você acha melhor organizar? E a minha resposta de consultor é depende. Depende do qual é o objetivo que vocês querem em relação à ferramenta, né? Então, tem gente que trabalha por uma empresa que é muito projetizada, então normalmente trabalha por contrato. Então, é a melhor forma. Não, eu estou trabalhando por frente, eu estou trabalhando por squad, que é um outro jeito de trabalhar. Esse é até uma das formas que eu estou trabalhando atualmente. Em vez de eu ter uma equipe de 15 pessoas trabalhando em várias iniciativas, eu estou reduzindo para pequenas batalhas, e aí eu tenho grupos específicos que trabalham essas batalhas. Pode ser uma coisa bacana também para você utilizar na sua empresa. E aí esses quadros, eles têm quadros, cada quadro desse tem os times. Então eu posso montar um quadro que só tem 4 pessoas, outro quadro que tem mais 4. Cada quadro desse tem listas que tem cartões. Então eu tenho times que tem quadros que tem listas que tem cartões, tá? E aqui é um exemplo de como funciona. Eu tenho aqui as tarefas, eu posso criar as fases e você pode colocar datas, pode colocar também to-do lists dentro de cada um desses cards. É bem bacana, você consegue se organizar muito bem, tá? Essa ferramenta é grátis, ela é paga a partir do momento que você quer usar mais de um
dos add-ons ou das aplicaçõezinhas a mais que eles têm lá, tá? Mas inicialmente ela é free. Outra ferramenta muito bacana, essa eu estou usando também, isso para especificamente nos meus projetos de consultoria, é o Pipefy, que ele tem tanto a parte de gerenciamento de tarefas, que eu posso aqui gerenciar minhas tarefas e posso colocar os responsáveis pelos seus respectivos prazos, posso gerenciar, como eu tinha citado antes, mas ele também te dá a possibilidade de você criar formulários, fazer automações e automações. Então, por exemplo, eu criei um formulário de pesquisa de satisfação. Eu crio esse formulário, toda vez que eu receber esse formulário, toda vez que chegar uma resposta do formulário, eu vou receber um e-mail. Essa ferramenta, diferente do Trello, ela é paga. Mas eu consigo, depois da live, se quiser, me aciona aí no privado, que eu consigo algumas licenças grátis por um período para você testar, experimentar, vivenciar a ferramenta. Ela é muito bacana porque ela juntou duas ferramentas em uma só. Tanto a parte de gestão de tarefas, como ela também trabalha essa questão dos formulários e os fluxos com automação. Tá bom? Outra possibilidade, aqui eu estava falando de ferramentas para gerenciar as tarefas do dia a dia. Agora eu queria trazer para vocês algumas ferramentas para a gente se comunicar com as nossas equipes. A primeira delas é o Whereby. Depois procura no Google, é muito simples. Ela tem uma restrição, só pode acessar 4 pessoas, tá? Então, cada sala dessa tem 4 pessoas. Se você pagar um pouco mais, você vai ter acesso a mais pessoas por sala, tá? Um outro caminho também que eu não descarto, que também tem sua restrição, é o WhatsApp. Você consegue adicionar um grupo de pessoas para numa vídeo. Eu tô trabalhando em alguns casos no WhatsApp, Whereby e Microsoft Teams, porque eu tenho algumas licenças. Então, quando eu vou fazer vídeo com uma equipe que passa de 4 pessoas, normalmente eu uso o Microsoft Teams. Tá? Então, pensando em divulgação, em comunicação, em fazer chamadas de vídeo e etc., essas são algumas sugestões. Tem uma outra ferramenta que a gente está pesquisando e está analisando ela, que se chama Rocket Chat, que faz não só a parte de vídeo, mas também gerencia algumas tarefas e tem umas outras funcionalidades bem bacanas. Tá? Falando especificamente do Microsoft Teams, ela é uma ferramenta que você pode interagir. Não estou ganhando royalties da Microsoft, tá? Mas é uma ferramenta que você consegue interagir com várias pessoas. Por trás é o famoso Skype, que eu não trouxe ele aqui, mas é uma outra possibilidade que vocês podem utilizar. E ela tem um diferencial que até se assemelha ao Rocket Chat, que é a questão dos grupos. Então eu posso criar um grupo de discussão. Então eu, por exemplo, trabalho em um dos contratos, que eu tenho 5 contratos hoje. Um deles eu trabalho no formato de squads. Squads são grupos de pessoas que têm que atingir um objetivo específico. Cada squad dessa, ela tem o seu grupo e eles interagem entre si, mas eu tenho outras missões em grupos diferentes. Então eu uso, por exemplo, o Microsoft Teams para fazer a organização desses grupos. E esses grupos, eles interagem entre si, podem armazenar documentos, podem guardar informações, podem interagir, podem validar informações. É uma ferramenta muito bacana, tá? Além disso, gente, eu não descarto o nosso famoso caderno ou agenda. Tem gente que não gosta. Tá, eu não gosto de organizar dessa forma, eu prefiro o caderno. E por que não? Fazer as suas tarefinhas, fazer seu planejamento diário, fazer sua organização do dia e colocar no caderno. Tem seus ganhos e perdas, mas é uma outra ferramenta, tá? Então, só recapitulando, falando de técnicas, o planejamento do seu dia,
pense no seu espaço, tempo de trabalho, cadeira, iluminação, fone, separe um local específico para trabalhar, saia de casa, se prepare como se estivesse indo para o escritório, mesmo que você fique em casa, monte seu objetivo do dia, a vitória rápida, cuidado com as distrações, escolha o canal certo, se é mensagem, áudio ou uma live, dependendo da negociação e do momento. Cuidado com a procrastinação e use a regra dos 5 minutos. Faça exercícios, não só para ficar em forma, mas você vai ter pouca mobilidade nesse período de quarentena. E exercite a mente também, aproveite esse momento para conhecer coisas novas, adquirir novas habilidades, tá bom? Falei das ferramentas, Google Keep, o To-Do da Microsoft, Evernote, que traz essa visão dos bullet points, e que eu já citei anteriormente, o Outlook, para quem não quiser usar outra ferramenta, Trello, Rocket Chat, que eu citei para vocês, o Pipefy, e nada impede que a gente, Whereby, WhatsApp, Microsoft Teams, e nada impede que a gente use nosso famoso caderno ou agenda para trabalhar cada um desses pontos. Eu fiquei interessado em uma das ferramentas, queria depois que você fizesse uma explicação específica para ela. Claro, estou à disposição, a gente pode fazer um outro momento, a gente compartilha essas experiências, tá bom? E aproveitando, eu vou separar esse nosso papo agora, eu vou trazer algumas pessoas para compartilhar algumas visões e algumas experiências de como está sendo esse momento de home office, como trabalhar home office e os desafios que eles estão enfrentando, tá? A ideia foi trazer pessoas de temáticas diferentes, que trabalhem em assuntos diferentes, para que eles possam contribuir e compartilhar suas experiências, tá? Eu vou começar com a Sheila, tá? Vou adicionar ela aqui agora. Estou aguardando aqui o contato dela, que vai falar um pouquinho sobre as experiências que ela está tendo nessa jornada com o home office. Oi, Sheila. Oi, Sheila. Oi, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tô bem. Tava Maravilha. aqui anotando não, printando as suas dicas. Opa, maravilha. Ferramentas bem bacanas aí que você trouxe, a maioria delas eu não conhecia, confesso. Show de bola. Então, espero que possa agregar muito aí no dia a dia, no trabalho. Claro, Tá? Então, eu queria que já você me desse um ajudou muito. depoimento. Maravilha. Eu queria que você desse um depoimento. Como é que está hoje esse trabalho de home office? Quais são os desafios que você está enfrentando nesse processo de home office? E o que você está fazendo para sair do outro lado, né? Porque não adianta a gente tem que entrar nas soluções, né? Sim. Tá dando um pouquinho aqui de interferência, mas eu consegui entender que é para eu falar um pouco da minha experiência de como que está sendo o home office, é isso? Isso, exatamente. Então, eu atuo como professora sim. Eu estou fazendo o planejamento das minhas aulas e a faculdade que eu dou aula em Brasília contratou uma plataforma, então a gente está subindo lá os conteúdos para os alunos já irem se preparando para as aulas. Então, o trabalho está sendo de casa mesmo, mas a gente acaba também tendo muita interação pelos grupos do WhatsApp, pelas redes sociais também. E aí vão surgindo dúvidas e a gente tenta manter a convivência ali no nível online para manter a qualidade do ensino. Entendi. Qual é o maior desafio que você tem hoje em relação a trabalhar home office? Olha, você falou da questão da distração e para mim realmente a distração é um desafio. Um outro ponto que eu citaria também para mim pessoalmente é a questão da ansiedade. É engraçado porque eu já venho fazendo trabalhos de casa há um tempo, mas o fato de estar tudo parado nessa pandemia, houve muitos atrasos aí em termos de contratos, de respostas que a gente precisaria, e você sabe disso, também atua com consultoria. Então, tem várias respostas que a gente está esperando, às vezes, de um determinado órgão. Por exemplo, eu estava com um contrato em vigência com um banco para uma consultoria e está tudo parado. Então,
o desafio agora é entender esse momento e lidar com essa ansiedade também para saber que as coisas têm um tempo agora diferente para acontecer. Entendi. Olhando, Na verdade, eu já o que você sou, está na verdade, eu já sou Pode falar. ansiosa por natureza. Aí só aumentou um pouquinho. E o que você está fazendo para mudar isso? Então, eu estou tentando manter a minha rotina. Isso que você trouxe, essas dicas de fazer um planejamento diário, vou tentar encaixar isso também. Porque eu estava pensando no meu planejamento. Eu até penso em planejamento diário, mas eu penso mais a nível semanal. Então, eu falo, essa semana eu vou estudar matéria X. Porque o professor também sempre está estudando, tá, gente? Então, a gente está sempre tendo que se atualizar. Então, eu vou estudar X temas essa semana. Então, essa coisa que você trouxe do planejamento diário é interessante, porque aí você já vê um ganho real ali no final do seu dia. Mas eu estou tentando manter a minha rotina. Então, eu sento ali na minha mesa de trabalho e falo, vou ficar aqui, sei lá, de 8 da manhã até meio-dia. E tento manter um horário comigo mesma, por mais que não tenha ninguém ali me monitorando. Acho que isso ajuda. Perfeito. Show de bola. Você tem alguma coisa que tem que parar por causa do home office? Se eu tive que parar? Com alguma atividade? Sim, acho que as aulas presenciais foi algo que nos afetou muito, muito diretamente, né? Esse relacionamento com os alunos acaba que distanciou muito. Mas acho que a gente está conseguindo, como eu também opero na faculdade, então acho que facilita. Por exemplo, a minha irmã, que é professora na educação infantil, está tendo mais dificuldade, porque aí o dela está parado mesmo. Mas aí eu estou conseguindo manter o convívio com meus alunos por e-mail, por WhatsApp, e está fluindo. Entendi. Maravilha. Que dica você daria para essas pessoas que estão assistindo a nossa live hoje e como trabalhar nesse home office? Alguma sacada que eu não acabei não apresentando. Sim. Olha, João, eu acho fundamental isso que você falou, que é trabalhar com planejamento. A gente já fez algumas coisas juntos, então você sabe que é algo que eu defendo. E eu acho que a gente tem que ter um planejamento. Às vezes a gente tem um compromisso muito grande com a empresa que a gente trabalha e a gente não tem esse compromisso com a gente mesmo. Então, a dica que eu deixaria não importa se você está estudando para concurso ou se você está trabalhando, estudando para um projeto aí futuro, não importa. A crise veio, mas não é o momento de ficar parado. Você tem que aproveitar esse momento para fazer alguma coisa. Então, eu deixaria como dica, assim, criar mesmo uma rotina. Eu não consigo ficar ali 4 horas parado. Começa com meia hora, começa com 1 hora e esse movimento é crescente. Crescente, eu acho que vai contribuir. A gente tem que sair, a gente não sabe aí por quanto tempo isso vai durar, mas a gente tem que sair melhor do que a gente entrou nesse processo. É isso. Maravilha. Sheila, muito obrigado pela sua participação. Eu vou agora chamar outra pessoa aqui do grupo. Perfeito, é sempre muito bom estar com você e obrigada pelas dicas. Conte com a gente. Tchau. Pessoal, agora eu vou chamar o Roberto Vinhotti, um colega que já fizemos alguns projetos juntos, que ele, aí, como eu falei para vocês, estou buscando sempre pessoas de temas diferentes, né? Na consultoria, a parte de educação. O Roberto Vinhotti, ele é um consultor, né? Trabalha nessa área de tecnologia da informação. Então, a bola está com você, Vinhotti. Quais são os desafios aí que você está nessa quarentena? E aí, meu amigo, tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Super bem. Legal. Cara, assim, como você falou, né? Eu sou de TI, já trabalhei muito tempo como home office, mas nunca assim tão exclusivo dentro de casa, né? Então, hoje a minha maior preocupação é blindar minha mente. Eu penso que hoje está todo mundo ficando doente, todo mundo muito ansioso, e eu estou muito preocupado assim de me focar naquilo que é importante, sabe? Então, eu saí um pouco das redes sociais, dos grupos do WhatsApp, fugindo um pouquinho das questões políticas, toda hora uma notícia nova, 1.000 morreram ali, 10 mil, e aí eu estou procurando focar no que é bom,
nas pessoas que foram curadas, sabe, nas notícias boas, nos testes com resultados. Cara, porque se a gente deixar isso entrar na nossa vida assim, a gente vai numa deprê gigantesca. Então, Te consome, né? cara, assim, suga energia. Quem já ouviu falar sobre, cara, vampirismo, essas coisas assim, cara, isso puxa você para baixo. E hoje está todo mundo brigando com todo mundo, então eu estou me afastando disso, sabe? Saí um pouquinho das redes sociais, assim, grupo de família que estava muito, toda hora mensagem, brigando, eu saí um pouquinho e estou tentando focar no trabalho, sabe? Legal. João, outra coisa que eu fiz, assim, eu até compartilhei contigo, né? E eu aprendo muito com você, meu amigo. Você é uma inspiração para mim. Você é pô, já trabalhamos juntos, você é um grande parceiro, cara. Aqui de Goiânia, sinto sua falta, beleza? Legal. Cara, eu criei um horário. A mesma coisa que você falou mais cedo, eu criei um horário, porque quando começou a quarentena, aí assim, eu achei que ia ser uma coisa rápida, não me preparei, e aí quando eu vi, cara, assim, comendo muito, fazendo tudo errado, com sono, não produzindo nas redes sociais, porque dentro de casa você tem tudo, TV, tem, cara, de todo Você tem mundo. cachorro, né? Meu cachorro tá na fazenda, a Ana botou ele para correr. Então, é uma distração. Então, mas aí, cara, o que eu fiz? Eu criei um horário e eu tô tentando seguir. Então, desde as 7 horas da manhã até a hora que eu vou dormir, na verdade eu acordo mais cedo, né? Então, desde as 5, assim, né? Procurando fazer meditação, mesmo eu me obrigo a fazer uma caminhada, mesmo aqui do lado aqui, sabe? Sozinho ou com a Ana. Ter horário para comer, ter hora para começar a trabalhar, ter hora para parar de trabalhar, tudo aquilo que você falou, sabe? Eu percebo que você tem muito essa pegada dos detalhes, ver iluminação, barulho, e eu procuro muito seguir isso, sabe? Então, e outra coisa que eu estou pensando muito também, João, é que a gente, como profissional, assim, a gente vai ser cada vez mais reconhecido por aquilo que a gente entrega. A gente vai ser remunerado pelos nossos produtos, não é pelo tempo que eu estou disponível, entendeu? Perfeito. Então, cara, o futuro vai ser isso, João. Tipo assim, Sim. a gente vai ser valorizado, cara, por aquilo que a gente entrega. Então, não adianta eu ficar o dia todo no trabalho, sentado lá sem fazer nada, não tem ganho nenhum. Então, eu sempre penso assim, cara, por que a minha empresa paga meu salário? E eu tenho que me focar nisso, fazendo aquilo que é mais importante, e é isso. Eu tive uma experiência muito boa ano passado. Eu fui à Austrália e eu queria conhecer como funciona o mercado, né? O mercado lá fora, ver como funcionam as consultorias. Quase todo mundo está trabalhando por entrega. Quem não trabalha por entrega hoje, trabalha por hora. CLT, ninguém sabe, nem ouviu falar o que é esse negócio aí, esse tal de CLT. Por quê? Cara, A pessoa é contratada para fazer uma entrega, ou ela é contratada para trabalhar X horas, e aí tem coisas que realmente demandam horas de trabalho, né? é verdade. Mas lá funciona assim. Não, isso é verdade, meu irmão. Então, cara, focar nas entregas, assim. Por que a sua empresa mantém você? Tem que pensar nisso. Então, e agora eu estou procurando gerar muito mais valor. Sabe? Cara, entregar mais, correr mais atrás, me sacrificar mais. Então, como eu gerencio muitas pessoas em vários contratos, cara, eu tento envolver todo mundo a todo momento, assim, claro, durante o dia, né, sempre respeitando a nossa legislação, mas, cara, procurando, assim, dar o melhor. Tá me ouvindo? Roberto, Oi? Tá me ouvindo? oi, Roberto. Oi, eu tô te ouvindo. Você tá me Desculpa, ouvindo? estou te ouvindo bem. Mas pode Beleza, continuar, cara? desculpa.
Não, assim, eu acho que da minha parte, o que eu queria compartilhar é a mente, entendeu? Se você focar, colocar a sua mente, cara, naquilo que produz, naquilo que vai te dar resultado, ok, ótimo, excelente, assim. E a gente tem muito cuidado com as redes sociais, cara, que isso, cara, leva a gente, assim, dispersa, tira a atenção, perde o nosso dia todinho. João, eu li um livro, cara, que me ajudou muito, se eu puder compartilhar essa dica. Claro, Cara, o nome do livro se chama O Milagre da Manhã. Já ouviu falar? já li ele. Muito bom. Top, né? Cara, ele dá lá Sim, 6 dicas para você começar o dia assim. Meu irmão, bombando. você começa bem. Se você começa bem o seu dia, cara, isso vai ser assim, power, assim, né? Então, cara, o Milagre da Manhã me ajudou muito. E se eu tivesse que compartilhar alguma coisa hoje, assim, de importante, para cuidar da mente, assim, ainda mais nesse momento, seria esse livro. Beleza? Maravilha, show de bola. O que que você deixou de fazer no trabalho com o coronavírus? Cara, como eu sou gerente de projetos de TI, e no estado a gente tem, eu trabalho, sou responsável por 4 contratos, ó, rapidão. Estão perguntando qual que é o nome do livro. O nome do livro se chama O Milagre da Manhã. É É isso aí. excelente. Então, cara, eu vejo normalmente de 50 a 100 pessoas por dia, entre gestores, técnicos, parceiros, Isso, né? clientes. E aí, cara, agora é tudo digital. Assim, reuniões como essa que a gente está fazendo, assim, várias no dia, sabe? Então isso que não mudou. E eu também, assim, uma coisa que mudou na minha vida, que eu estou sentindo muito, é que há 10 anos eu treino jiu-jitsu, né? Assim, diariamente. Cara, Parou, né? jiu-jitsu, cara, é um esporte de contato, de amassar, de... Parei, né? Tá todo mundo parado, então minha mulher tá doida aqui comigo. Faz parte, né? É o momento. Ele daqui a pouco A gente resolve, você volta a vai, volta a... vai. E se, então, assim, se fosse deixar uma grande dica para o pessoal, eu deixaria essa, então, da mente. É isso? Exatamente. Irmão, blindar a mente. Esse livro, O Milagre da Manhã, ele impactou assim, minha vida. E eu procuro assim, diariamente assim, fazer os exercícios que ele orienta. Esse, acho que para mim, se algo de bom eu tenho a compartilhar hoje, seria isso. Maravilha. Você está falando do Milagre da Manhã, eu estou lembrando o tempo todo do poder do hábito. No final das contas, você criou um hábito tão bom na sua vida, Poder do que aí hábito, pronto, né? a gente que gosta, né, cara, do autoconhecimento, cara, tem uma dezena de livros, né, que vão apontar a gente para esse caminho, né, irmão? Maravilha. Roberto, muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou chamar o terceiro e último participante da noite. Legal, João, eu que Vai ser bom agradeço, porque o cara. tempo é limitado. Saudade de A gente você, meu está irmão. planejando fazer outras, tá? Fazer outras Legal, como essa, e aí volta a te acionar para a gente interagir mais massa. uma vez, tá bom? Tamo junto, abração. Tchau, Obrigadão. pessoal. Valeu. Para finalizar, eu vou trazer uma parceira de um monte de coisa, inclusive de vida. E aí ela vai falar um pouquinho aí da experiência dela nesse mundo home office. Vai lá, Boa Fernanda, é com noite, você. pessoal. Eu sou a Fernanda, eu sou engenheira civil, né? Eu trabalho na parte da engenharia civil, especificamente com rodovias. Sou gerente de projetos, inclusive a gente está bem no meio de uma implementação de escritório de projetos. A gente hoje está com a vinda desse coronavírus, né? A gente entrou num meio muito complicado, né? Gerenciar a equipe de longe, ter que implementar uma rotina que a gente não está acostumado, sempre estar no escritório, tendo aquele contato e também na vida pessoal e assim por diante. Para o meu caso, eu consegui montar uma rotina para o meu dia a dia, desde todos os itens que o João passou, né, em relação a definir um horário de trabalho, definir uma agenda, separar um horário para almoço, né, definir esses horários de pausa,
escolher um local para trabalho, eu me visto para trabalhar, como se fosse a minha rotina normal, só que dentro de casa, né? Então, assim, até o Vinhote fez algumas colocações muito bacanas em relação a gente trabalhar a mente. Isso é muito importante, porque a gente está num momento em que a gente fica enclausurado, né? Dentro de casa, fica ansioso, tem uma amiga que fica com ansiedade para comer, não quer fazer atividade física. Então, assim, é um momento que a gente precisa trabalhar muito a mente, meditar, evitar contato com esses grupos de WhatsApp, redes sociais que têm uma informação tóxica, que eu acho que não vale a pena você trazer para o seu dia a dia, né? Então, a princípio, são essas minhas colocações. O que você tem desafio hoje que o coronavírus adicionou aí? O que você não tinha de dificuldade que você tem agora? Assim, faz tempo, né, que algumas empresas, né, e profissões estão querendo implementar o home office, seja de forma integral ou dias alternativos, mas, assim, primeiro, é um modelo que não se adequa para todas as profissões, e segundo, que nem todos têm maturidade, né, para trabalhar home office. Só que com o cenário atual, acabou que todo mundo foi forçado a esse movimento, não teve jeito. Então, assim, um dos maiores desafios foi gerenciar a equipe, está sendo, né, gerenciar a equipe, acompanhar a demanda, fazer essas reuniões, essas várias reuniões com setores, né, que a gente definiu lá na fase de planejamento, não ter as conversas pessoais, como o Vinhote posicionou, até você mesmo falou, eu passava ali no corredor, resolvia com um fiscal do contrato, ou conversava com alguém da minha equipe, e a gente hoje não tem mais esse contato, é tudo por meio digital. Então, assim, é um exercício para a gente, para nós profissionais, né, para gerenciar melhor as equipes virtuais, que hoje está em alta, e cada dia é um desafio. Então, de desafio, a princípio, seria essa questão de você ter essa comunicação com a equipe. Tá legal. E o que você ganhou? O Vinhote até trouxe alguns ganhos, mas qual foi o maior ganho, os principais ganhos que você teve com essa mudança? Em relação à profissão, eu posso te dizer que meu nível de produtividade, para mim, sem trabalhar home office em alguns momentos, a produtividade para mim melhora absurdamente. Então, coisas que às vezes no escritório a gente fica 2, 3 horas ali que acaba destoando, do que tem alguma distração, aqui eu estou sentando de 9 às 19, de 9 às 18, eu estou produzindo focada. Isso para mim está sendo uma das maiores coisas positivas da história como um todo, é a produtividade. Em relação ao pessoal, até um ponto que eu vou colocar no final, é o tempo com a família, né? Eu posso tomar um café da manhã decente com meu esposo, posso almoçar tranquilamente, então passar esse tempo com a família para mim está sendo primordial. Esses são os pontos positivos dessa situação como um todo. Tem alguma coisa que te atrapalha hoje, que você não consegue avançar? Olha, eu estava num processo de implementação de uma loja física. Esse processo, infelizmente, com uma parada do comércio, foi ruim, porque eu estava no meio do processo e agora eu estou vendo como que vai se dar essa implementação, como que vai ser tudo isso, mas é uma questão de tempo para se resolver. Eu acho que no momento tem outras prioridades, eu acho que a saúde em primeiro lugar. Então, isso foi o maior ponto que pesou para mim. Legal. Se fosse deixar uma dica para o pessoal que está assistindo aqui a live, qual seria? Primeiro, a questão da organização. Você estabelecer uma rotina, como já foi colocado pelo João. Estabeleça uma rotina, local de trabalho, se vista para trabalhar. Faça pausas, que isso é extremamente importante. Segundo ponto é você trabalhar a mente, como o Vinhote já falou, né? Às vezes meditar, não sei meditar. Gente, existem vários aplicativos de meditação guiada. O próprio YouTube tem uma série de meditações guiadas. É uma música, até aplicativo de música de meditação. Então, assim, tenta absorver, não absorver as coisas ruins. Então, evita esse contato com rede social, né? Evita essa informação tóxica. E, por fim, eu quero deixar uma reflexão, né? Acaba que esse momento como um todo é um momento de reflexão. A gente está correndo o tempo inteiro. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Sempre precisa das coisas para ontem. E eu acho que é o momento da situação do que está acontecendo é para a gente prestar atenção nas coisas ao redor, ver o que realmente é prioridade e
e estabelecer algumas regras para sua vida ou melhorar algumas coisas. Eu, por exemplo, não tenho disciplina em relação ao trabalho. Muitas vezes eu começo a trabalhar quando eu vejo já acabou o tempo, já trabalhei 12, 13, 14 horas por dia. Então, isso é uma coisa que, para mim, está sendo um momento de reflexão muito forte, porque, para mim, priorizar o meu esposo e a minha família é muito mais importante do que ter esse excesso de carga de trabalho. Né? Então, assim, é um momento para a gente refletir sobre isso. Infelizmente, é por um processo muito ruim do que está acontecendo, mas a gente tem que, como o Guilherme colocou, extrair as coisas boas. Tá usando alguns medicamentos para se encontrar a cura, é alguém que se curou do coronavírus, entendeu? É buscar o ato positivo. Focar no negativo só vai atrair coisa negativa. Quando a gente emana a energia positiva para o mundo, ela volta para a gente e para todo o resto. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês, tá? Obrigada, João, pela oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Com vocês, né? Obrigado, Fernanda. Até a próxima.